Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje quero contar com todos os detalhes como o Senhor Jesus me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura, a artrite psoriásica. Não foi um caminho fácil, mas em cada passo, Deus mostrou que sua mão não é encurtada para salvar. Este testemunho é para glorificar o seu nome e encorajar os irmãos que estão passando por provações semelhantes. Que a fé de cada um seja fortalecida ao ouvir como o Senhor agiu em minha vida. Tudo começou há cerca de 3 anos quando eu ainda tinha 20 anos. Eu era um jovem saudável, trabalhava como ajudante de pedreiro e frequentava as reuniões da congregação com alegria. Nunca tinha tido problemas sérios de saúde, apenas aqueles resfriados comuns. Mas certo dia, depois de um serviço pesado, comecei a sentir uma dor estranha no dedo mindinho da mão direita. Pensei que fosse apenas um machucado ou uma torção, mas a dor não passava. Pelo contrário, foi piorando com os dias. Logo, o dedo ficou inchado, vermelho e tão dolorido que eu mal conseguia dobrá-lo. Achando que fosse uma infecção, minha mãe me levou ao posto de saúde. O médico examinou, receitou anti-inflamatórios e disse que se não melhorasse, eu deveria voltar. Tomar remédio nunca foi algo que eu gostasse, mas como a dor era insuportável, tomei conforme a receita. Por alguns dias pareceu que estava melhorando, mas então a dor voltou com mais força, e dessa vez não era só no dedo. Começou a doer o punho, o cotovelo e até o joelho direito. As articulações ficavam quentes, como se estivessem queimando por dentro. Às vezes a dor era tão forte que eu acordava no meio da noite suando frio, gemendo de tanto incômodo. Minha mãe, preocupada, me levou a um reumatologista particular, pois no posto não estavam conseguindo descobrir o que era. O reumatologista fez vários exames, de sangue, raio-x, ressonância. Quando os resultados saíram, ele me chamou no consultório com um rosto sério. Disse que eu tinha artrite psoriásica, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca as articulações, causando inflamação, dor e com o tempo deformidades. Ele explicou que não tinha cura, só controle com remédios fortes, alguns com efeitos colaterais graves. Ouvi aquilo e senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como um jovem de 20 anos ia viver com uma doença para o resto da vida? Como ia trabalhar, servir a Deus, casar, ter uma família? As lágrimas vieram sem eu conseguir segurar. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, segurou minha mão e disse: "Filho, não é assim que vai ser. Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar e buscar ao Senhor, porque Ele tem o poder de curar." Aquelas palavras me deram um pouco de esperança, mas confesso, o medo ainda era grande. Comecei o tratamento com os remédios que o médico passou, comprimidos, injeções e pomadas. Nos primeiros dias pareceu que estava funcionando, mas logo os efeitos colaterais apareceram. Meu estômago doía horrivelmente, eu tinha tonturas, e às vezes até desmaiava de fraqueza. Além disso, a doença não parava de progredir. As dores se espalharam para a outra mão, os 2 joelhos e os pés. Caminhar virou um sofrimento. Subir um degrau era como se estivesse carregando um peso de 100 quilos em cada perna. As noites eram as piores. A dor não me deixava dormir, e eu passava horas em claro, chorando e pedindo a Deus que me livrasse daquele tormento. Lembro de uma noite em que a dor estava tão forte que eu gritei: "Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso?" Foi um momento de fraqueza, mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou afundar. Naquela mesma noite, enquanto eu chorava, senti uma paz estranha invadir meu coração, como se uma voz suave dissesse: "Confia em mim, eu estou contigo." Não foi uma voz audível, mas uma certeza no espírito que me acalmou. No dia seguinte, contei isso para minha mãe, e ela disse: "Isso é o Espírito Santo consolando você. Não desista de crer." Mesmo com a dor, eu continuava indo às reuniões da congregação. Às vezes chegava arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor, mas ia. Os irmãos percebiam meu sofrimento e sempre oravam por mim. Um irmão mais velho, o irmão João, certo dia me chamou e disse: "Lucas, eu também já passei por provações difíceis, e Deus me livrou. Não é pela nossa força que somos curados, mas pela fé em Cristo. Continue firme, e você verá a glória de Deus." Aquelas palavras me fortaleceram. Comecei a jejuar e orar com mais intensidade, pedindo a Deus não só a cura, mas também paciência para suportar aquele fardo. Um dia, depois de uma reunião de doutrina, a irmã Maria, uma serva de Deus cheia de fé, se aproximou de mim e disse: "Irmão, eu tive um sonho com você ontem. Sonhei que você estava deitado em uma maca, e muitas mãos estendidas tocavam em você. Então, uma luz brilhante desceu do céu e cobriu seu corpo. Quando a luz foi embora, você se levantou e começou a pular de alegria, sem nenhuma dor. Aquilo me emocionou profundamente. Perguntei a ela: "Irmã,
O que isso significa? Ela respondeu: significa que Deus vai te curar, e será em uma reunião, quando muitos irmãos estiverem orando por você. Aquilo me deu uma esperança renovada. Contei o sonho para minha família, e todos nós começamos a orar com mais fé, pedindo que Deus cumprisse sua palavra. Mas os dias passaram, e a doença só piorava. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais segurar uma colher para comer, tão rígidos estavam meus dedos. Meu pai, que é um homem de poucas palavras, mas de muita fé, certo dia me chamou e disse: filho, eu vou te levar a uma reunião de oração especial. Vamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Era uma reunião de oração pelos enfermos que iria acontecer na congregação de uma cidade vizinha. Mesmo com dor, aceitei ir. Chegando lá, a igreja estava cheia de irmãos, muitos deles também com enfermidades. O irmão que presidia a reunião leu várias passagens das Escrituras sobre a cura divina e exortou a todos a crerem que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Depois começou o tempo de oração. Irmãos e irmãs se levantaram e começaram a clamar a Deus pelos enfermos. Eu estava sentado em uma cadeira, com as mãos inchadas e doloridas, mas com o coração cheio de expectativa. De repente senti que deveria me levantar e ir até a frente, onde os irmãos estavam impondo as mãos nos enfermos. Com dificuldade me levantei e, apoiado em meu pai, cheguei até a frente. Vários irmãos me cercaram e começaram a orar em voz alta. Um irmão colocou a mão em minha cabeça e disse: Senhor Jesus, este jovem é teu servo. Tu conheces seu sofrimento. Estende tua mão e cura-o, para que muitos vejam tua glória. Outra irmã, com lágrimas nos olhos, orou: Pai Celestial, tem misericórdia deste irmão. Não deixes que o inimigo se alegre com sua dor. Liberta-o, Senhor. Enquanto eles oravam, eu sentia uma corrente de fé tão forte que meu corpo começou a tremer. De repente, uma dor aguda percorreu todas as minhas articulações, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Gritei de dor, e os irmãos me seguraram para que eu não caísse. Mas então, tão rápido quanto a dor veio, ela foi embora. Foi como se alguém tivesse soprado sobre mim e apagado o fogo que queimava minhas juntas. Abri os olhos, surpreso, e movi os dedos. Não doía mais. Dobrei os joelhos. Nada. Levantei os braços. Nenhuma dor. Comecei a chorar de alegria, e os irmãos ao meu redor também choravam, louvando a Deus. Um irmão perguntou: Você está curado? Eu respondi ainda incrédulo: Não sinto mais dor. Não sinto mais nada. Todos começaram a glorificar a Deus, e a reunião virou um verdadeiro culto de ações de graças. No dia seguinte fui ao médico para fazer novos exames. O reumatologista, que me conhecia bem, ficou boquiaberto quando viu que todas as inflamações tinham sumido. Ele examinou minhas articulações e disse: Isso não é possível. Essa doença não some assim, do nada. Eu sorri e respondi: Doutor, não foi do nada. Foi Deus quem me curou. Ele balançou a cabeça, sem saber o que dizer, mas não pôde negar o milagre. Os exames confirmaram: não havia mais nenhum sinal de artrite psoriásica em meu corpo. Hoje, 3 anos depois, continuo completamente curado. Trabalho normalmente, corro, pulo, vivo sem nenhuma limitação. Mas o mais importante não é a cura física, e sim o que aprendi nesse tempo de prova. Aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. Aprendi que a igreja verdadeira é um lugar onde os irmãos se apoiam, oram uns pelos outros e veem a mão de Deus agindo. Muitas vezes, em meio à dor, perguntava a Deus: por que eu? Hoje entendo que não foi um castigo, mas uma oportunidade para que sua glória fosse manifestada. Se não fosse pela enfermidade, não teria experimentado tão de perto o poder de Deus. Não teria visto a fé dos irmãos em ação. Não teria sentido tão profundamente o amor do Pai. Quero encorajar todos que estão passando por lutas semelhantes: não desistam. Busquem a Deus de todo o coração. Participem das reuniões, peçam oração aos irmãos, jejuem, clamem. Deus ouve o choro dos seus filhos. Ele não é surdo às nossas súplicas. Às vezes, a resposta demora, mas Ele conhece o momento certo. E quando Ele age, faz de maneira tão completa que não resta dúvida de que foi Ele. Hoje, toda vez que movo minhas mãos sem dor, toda vez que caminho sem mancar, toda vez que levanto os braços para louvar a Deus, lembro-me da sua fidelidade. E agradeço não só pela cura, mas por ter me dado a graça de passar por aquela prova e sair vitorioso, com uma fé mais forte e um testemunho para abençoar outros. Que este relato sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que aqueles que estão doentes sejam encorajados a buscar a Deus com perseverança. E que todos nós, como Igreja do Senhor, possamos confiar que Ele ainda opera milagres, ainda responde às orações, ainda cura os enfermos.
A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele dia na reunião de oração ficou marcado não só pela minha cura, mas pela maneira como Deus usou cada detalhe para confirmar sua vontade. Lembro que antes mesmo de os irmãos imporem as mãos sobre mim, uma irmã idosa, que mal conseguia se locomover por causa de seus próprios achaques, se aproximou e disse com voz firme: "Filho, o Senhor já te curou. Só falta você crer." Aquela palavra simples, mas cheia de autoridade, penetrou meu coração como uma espada. Não era uma palavra vazia, era a voz de Deus falando através dela. Enquanto os irmãos oravam, senti algo estranho percorrer meu corpo, não era dor, nem alívio imediato, mas uma espécie de calor que começava nos pés e subia até as mãos. Era como se o Espírito Santo estivesse passando por cada articulação inflamada, tocando, restaurando. Não gritei, não caí, não fiz nenhum gesto dramático. Apenas chorei em silêncio porque sabia, Deus estava agindo. Quando abri os olhos, a primeira coisa que fiz foi dobrar os dedos, um a um. Não doía. Flexionei os pulsos. Nada. Levantei-me e dei alguns passos. As juntas, antes rígidas como pedra, obedeciam sem resistência. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta, e aquele som de gratidão encheu o salão como um perfume. Mas o que mais me marcou não foi só a cura física, e sim a mudança que veio depois. Antes da enfermidade, eu era um jovem cheio de si, que achava que podia viver a fé sozinho, sem depender tanto da igreja. Reunia-me aos domingos, mas não tinha intimidade com os irmãos. A dor me ensinou que a vida cristã não é para ser vivida isoladamente. Foi nas noites de oração, nos jejuns coletivos, nas visitas dos irmãos que trouxeram não só palavras de ânimo, mas também comida e remédios quando eu não tinha forças para sair de casa, que entendi o verdadeiro significado de corpo de Cristo. Eles não só oraram por mim, eles carregaram minha dor comigo. Há um detalhe que poucas pessoas sabem. Na semana antes da minha cura, sonhei com uma passagem que não fazia sentido na época. No sonho, eu estava em um deserto, e uma voz me dizia: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Quando acordei, fiquei intrigado porque nunca tinha lido aquele versículo. Só depois, quando um irmão leu João 5:08 na reunião, é que entendi. Deus já tinha me preparado no espírito antes mesmo de manifestar a cura no corpo. Isso me ensinou que Ele fala de muitas maneiras, até nos sonhos, quando nosso coração está aberto para ouvir. Nos dias seguintes, comecei a notar outras mudanças. Minha pele, antes coberta por placas vermelhas e escamosas da psoríase, começou a clarear. Não foi de uma hora para outra, mas dia após dia, como se Deus estivesse apagando os sinais da doença da mesma forma que apaga nossos pecados, com paciência e perfeição. Os médicos que antes me davam remédios fortes e falavam em doença crônica ficaram sem palavras. Um deles, depois de examinar minhas mãos limpas e móveis, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica." Eu sorri e respondi: "Tem sim. Tem explicação divina." Mas a prova maior não veio dos médicos, e sim do meu próprio coração. Antes eu orava com dúvidas, como se Deus fosse um juiz distante que talvez me ouvisse, talvez não. Depois da cura, minha oração mudou. Passei a falar com Ele como um filho fala com o pai, com confiança, com gratidão, até com ousadia. Uma noite, enquanto agraciava a Deus pela cura, senti uma pergunta no meu íntimo: "E agora? O que você vai fazer com esta vida que te dei de volta?" Não foi uma voz audível, mas uma convicção tão forte que me deixou sem ar. Entendi que a cura não era só para meu bem-estar, mas para que eu servisse a Ele com mais dedicação. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, não só como alguém que recebe, mas como quem também pode dar. Visitei irmãos doentes, levei a palavra de ânimo, orei por outros que sofriam. Uma vez, uma irmã com fibromialgia me pediu oração. E enquanto eu impunha as mãos sobre ela, lembrei das mãos que haviam sido postas sobre mim. Não tinha poder algum, mas sabia que o mesmo Deus que me curou poderia tocá-la. Não sei se ela recebeu a cura física naquele momento, mas sei que saiu dali com a certeza de que não estava sozinha. E isso, para mim, já era um milagre. Também aprendi que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. Há dias em que a memória da dor volta como um fantasma. Às vezes, ao acordar, sinto um leve incômodo nas juntas e por um segundo, o medo volta. E se a doença retornar? Mas então me lembro das promessas de Deus. Lembro do salmo que diz: "O Senhor é quem sustenta a minha vida." SL 54:4. Lembro das mãos dos irmãos erguidas em oração por mim. E o medo se vai, substituído por uma paz que só Ele pode dar. Uma das coisas que mais me emociona é ver como Deus usa testemunhos como o meu para fortalecer outros.
Certa vez, um jovem com esclerose múltipla me procurou depois da reunião, com lágrimas nos olhos. Ele disse: ouvi seu testemunho e pela primeira vez senti esperança. Não eram minhas palavras que o haviam tocado, mas o Espírito Santo falando através delas. Isso me fez entender que quando Deus opera um milagre, Ele não está apenas mudando uma vida, está plantando uma semente de fé que pode frutificar em muitas outras. Hoje, quando vejo alguém sofrendo, não ofereço respostas prontas ou clichês. Em vez disso, compartilho o que aprendi, que Deus não desampara seus filhos, mesmo quando a dor parece não ter fim. Que às vezes Ele permite a prova para nos aproximar dele, como um pai que corrige o filho não por ódio, mas por amor. Que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos o caminho. E quando perguntam como foi ser curado, não falo só do momento em que a dor sumiu. Falo das noites em que chorei sozinho, mas Deus me consolou. Falo dos irmãos que jejuaram por mim sem que eu soubesse. Falo da paz que invadiu minha alma quando entendi que mesmo doente eu já era vencedor em Cristo. Porque a cura foi um milagre, mas a maior transformação aconteceu dentro de mim. Deus me ensinou a depender dele não só na saúde, mas em tudo. Às vezes, quando estou no culto e vejo alguém sendo ungido com óleo pelos presbíteros, como manda a palavra, TG 5:14, sinto uma emoção tão forte que mal consigo cantar. Lembro de quando fui eu naquele lugar, sentindo as mãos dos servos de Deus sobre minha cabeça, ouvindo as orações subirem como incenso. E sei que onde quer que haja um coração quebrantado buscando a Deus, Ele está presente para sarar. Não sei por que Deus escolheu me curar daquele jeito, naquela hora. Não sei por que outros ainda esperam. Mas uma coisa eu sei, Ele é fiel. E se hoje você está com dor no corpo ou na alma, não desista. Continue clamando. Continue buscando. Continue crendo. Porque o mesmo Deus que secou o mar para seu povo passar, que fez o sol parar para uma batalha ser vitoriosa, que ressuscitou Lázaro de 4 dias morto, esse mesmo Deus vive hoje. E Ele não mudou. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um chamado à fé. Que aqueles que estão sofrendo possam dizer, como Jó: Ele sabe o caminho que tomo, e se me provar, sairei como ouro. Jó 23:10. E que todos nós, como igreja, possamos ser vasos nas mãos dele, levando esperança onde há desespero, luz onde há trevas, e cura onde há dor. A Deus toda a glória, agora e sempre. Amém.